Leitura estratégica da Lei de Improbidade Administrativa com as principais atualizações. Lei número 84/9 de 1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, redação dada pela Lei 14.230 de 2021, vem com Robes Concursos, capítulo 1 das disposições gerais, artigo 1º diz o seguinte: o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em lei especiais. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Eu vou logo dizendo que não há culpa nos atos de improbidade administrativa, são apenas dolos e, além de ser dolo, tem que ser o dolo específico. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Parágrafo 2º. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como um ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.846 de 2013.
Artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Artigo 8º. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8º-A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei, decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Capítulo 2 dos atos de improbidade administrativa, seção 1 dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente, inciso 1, receber para si ou para outra em dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Inciso 2. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel, imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Inciso 3. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Inciso 5º. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar a promessa de tal vantagem. Inciso 6º. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Inciso 7º. Adquirir para si ou para outrem no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude e da origem dessa evolução. Inciso 8º. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Inciso 9º. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 11. Incorporar por qualquer forma a seu patrimônio bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. O inciso 12, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Seção 2, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 1, facilitar ou concorrer por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Aguarde bem esse inciso 8º, porque estratégico, atualização em 2021, porque diz: frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Inciso 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Inciso 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 11. Liberar verba pública sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais. 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma à incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17.
Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 19. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 22. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 116 de 2003. Parágrafo 1º. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implica perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Seção 3 dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública que despencam nas provas. O artigo 11 diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Inciso 1 e 2 foi revogado. Inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Inciso 4, negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. 5, frustrar em ofensa a imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiros. Esse inciso 5º despenca nas provas, porque diz frustrar em ofensa a imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto ou de terceiros. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Inciso 8º. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. O inciso 11, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Guarde bem que nesse inciso 11 foi a atualização de 2021, eles costumam cobrar na prova dizendo que é segundo grau, quarto grau, não. É até o terceiro grau. O inciso 12 diz o seguinte: praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto no artigo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanha dos órgãos públicos. O parágrafo 1º, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter o proveito ou benefício indevido para si ou para outrem, pessoa ou entidade, ou seja, tem que ser o dolo específico. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. Parágrafo 3º. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública com a indicação das normas constitucionais legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento, independe do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Parágrafo 5º. Não se configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Guarde também esse parágrafo 5º despenco nas provas, além de tratar do dolo específico, diz o seguinte: não se configura improbidade administrativa, exatamente, não se configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo, ou seja, o dolo com finalidade ilícita é o dolo específico por parte do agente. Capítulo 3 das penas, artigo 12, diz o seguinte: independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9º desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos. Inciso 2. Na hipótese do artigo 10 desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 12 anos. Inciso 3. Na hipótese do artigo 11 desta lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes
o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. O inciso 1 trata do enriquecimento ilícito, que está no artigo 9º. O inciso 2, que está no artigo 10, trata do prejuízo ao erário. E o inciso 3, que trata do artigo 11, traduz os atos de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, vibração total. Incisos 1, 2 e 3, artigo 9, 10 e 11. Vai cair na sua prova, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Vem comigo agora, o parágrafo 1º diz o seguinte: a sanção de perda da função pública nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Você também pode dar uma lida aqui na ação direta de inconstitucionalidade 7236. O parágrafo 2º diz o seguinte: a multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3º. Na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso nos termos do caput deste artigo. Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Parágrafo 7º. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na lei número 12.846 de 2013 deverão observar o princípio constitucional do non bis e idem. O parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e suspensa o 6, de que trata a Lei 12.846 de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 9º. As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 10. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Capítulo 4 da Declaração de Bens, artigo 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 2º. A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Parágrafo 3º. Será apenado com a pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado
ou que prestar declaração falsa. Capítulo 5 do procedimento administrativo e do processo judicial, artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Parágrafo 1º-A. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em 5 dias. Parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu. Guarde bem aqui o parágrafo 4º que diz: a indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8º. Aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105/2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 9º. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento nos termos da Lei nº 13.115/2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 10º. A indisponibilidade recairá sobre bens
que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos, e apenas na inexistência desses o bloqueio de contas bancárias de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Parágrafo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Guarde bem esse parágrafo 13, porque é estratégico a atualização em 2021, porque diz: é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Parágrafo 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9º desta lei. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, salvo disposto nesta lei. O parágrafo 4º, a ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o fórum do local onde ocorreu dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5º, a propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º, a petição inicial observará o seguinte: inciso 1. Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstram a ocorrência das hipóteses dos artigos 9º, que você já sabe, que é o enriquecimento ilícito, artigo 10, que é o prejuízo erário, artigo 11, que é os atos que atentam contra os princípios da administração pública desta lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Inciso 2. Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 77 e 80 da Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil. Parágrafo 6º. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos dos artigos 294 a 310 do Código de Processo Civil. Parágrafo 6º. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 do Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 6º do parágrafo 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Guarde bem, a petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 do Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se refere os incisos 1 e 2 do parágrafo 6 deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Parágrafo 7º. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado
findado o prazo na forma do artigo 231 do Código de Processo Civil. Parágrafo 9º. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo do instrumento. Guarde bem, da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá o recurso do agravo do instrumento. Exatamente, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10A. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz, inciso 1, procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. 2. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputado ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitalização legal apresentada pelo autor. Parágrafo 10D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9º, 10 e 11, que você já sabe. Artigo 9º, o enriquecimento ilícito. O artigo 10, o prejuízo erário. O artigo 11, os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Porque você já sabe, o parágrafo 10D, atualização de 2021, diz: para cada ato de improbidade administrativa deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11 desta lei. Parágrafo 10E. Proferida a decisão referida no parágrafo 10C deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Parágrafo 10F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, inciso 1, condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial, e 2, condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para caso queira intervir no processo. Parágrafo 15. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 do Código de Processo Civil. Parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidade ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei 7.347 de 1985. Parágrafo 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Guarde bem, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Parágrafo 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa. Inciso 1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. 2. A imposição de ônus da prova ao réu na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil. Inciso 3. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros dos Ministérios Públicos distintos. Inciso 4. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Parágrafo 20.
A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo do instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. O artigo 17d. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. Guarde bem o artigo 17b, porque é atualização e estratégia, porque diz: o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. 1. O integral ressarcimento do dano. 2. A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo, que é o acordo de não persecução civil, dependerá cumulativamente da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. 2. De aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis se anterior ao ajuizamento da ação. E 3, de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de até 90 dias. Parágrafo 4º. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5º. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro o investigado ou demandado e o seu defensor. Parágrafo 16º. Parágrafo 6º. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contados do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17c. A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, inciso 1, indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se refere os artigos 9, 10 e 11 desta lei, que não podem ser presumidos. 2. Considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Inciso 4. Considerar para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativamente. A linha A,
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. B, a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. C, a extensão do dano causado. D, o proveito patrimonial obtido pelo agente. E, as circunstâncias agravantes ou atenuantes. F, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. G, os antecedentes do agente, exatamente, os antecedentes do agente. Inciso 5, considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. Inciso 6, considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica não admitida, a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. 7, indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1º. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade administrativa. Exatamente, todos os atos de improbidade administrativa são dolosos e, além disso, o dolo tem que ser específico. Aí vem o parágrafo 1º, diz aqui, a ilegalidade sem a presença de dolo, que é o dolo específico aqui, que a qualifique não configura ato de improbidade. Exatamente, a ilegalidade sem a presença de dolo, mas além do dolo tem que ser o dolo específico, que a qualifique não configura ato de improbidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Parágrafo 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Guarde bem, não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Artigo 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal prevista nesta lei e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos. Guarde bem. O artigo 17d, atualização em 2021, estratégico, diz o seguinte: a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Parágrafo único. É salvado o disposto nesta lei o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagísticos, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos racionais, éticos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submete-se aos termos da Lei nº 7.347 de 1985. Artigo 18 diz o seguinte: a sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º, que você já sabe que é o enriquecimento ilícito, e o artigo 10, que é o prejuízo erário desta lei, condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou a reversão dos bens. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º deste artigo no prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou a reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada.
Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Artigo 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em todos os processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte, inciso 1. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada aumentada de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. 2. No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Guarde bem. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Capítulo 6 das disposições penais, artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 meses a 10 meses e multa. Guarde bem. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Guarde bem. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 1º. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Esse parágrafo 1º, atualização de 2021, despenco nas provas, porque diz: a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Guarde bem. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 desta lei. Inciso 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Parágrafo 1º. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2º. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Guarde bem também esse penco nas provas, atualização de 2021, esse parágrafo 3º, porque diz: as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Parágrafo 4º. A absolvição criminal é a ação que discuta os mesmos fatos confirmada por decisão colegiada impede o
trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Código de Processo Civil, você pode dar uma lida na ADI 7236, ADI Ação Direta de Inconstitucionalidade. Parágrafo 5º, sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 desta lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Capítulo 7 da prescrição, artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou no caso de infrações permanentes do dia em que cessou a permanência. Vai cair na sua prova, despenco nas provas, atualização 2021, artigo 23 diz o seguinte: a ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos. A ação para aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou no caso de infrações permanentes do dia em que cessou a permanência. Parágrafo 1º. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias ocorridos, recomeçando a correr após a sua conclusão, ou caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Guarde bem também o parágrafo 1º, atualização de 2021, porque diz: a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a ocorrer após a sua conclusão ou caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Parágrafo 2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Guarde bem. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º, que é de 365 dias, podendo ser prorrogado uma única vez, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4º. O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se, inciso 1, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. 2, pela publicação da sentença condenatória. 3, pela publicação de decisão ou acordo de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforça a sentença de improcedência. 4, pela publicação de decisão ou acordo do Superior Tribunal de Justiça que confirma acordo condenatório ou que reforça acordo de improcedência. 5, pela publicação de decisão ou acordo do Supremo Tribunal Federal que confirma acordo condenatório ou reforma acordo de improcedência. Guarde bem o parágrafo 4º e seus incisos, atualização de 2021, vai cair na prova, despenco nas provas, porque diz: o prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se, inciso 1, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. 2, pela publicação da sentença condenatória. 3, pela publicação de decisão ou acordo de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. 4, pela publicação de decisão ou acordo do Superior Tribunal de Justiça que confirma acordo condenatório ou que reforma acordo de improcedência. E 5, pela publicação de decisão ou acordo do Supremo Tribunal Federal que confirma acordo condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Parágrafo 5º.
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Guarde bem, não zera. É interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade. A questão vai dizer que encerra, não. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7º. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estende-se aos demais. Parágrafo 8º. O juiz ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. Guarde bem. O juiz ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. Artigo 23A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Artigo 23B. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de ou custas de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de qualquer outra despesa. Guarde bem. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Parágrafo 1º. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. Parágrafo 2º. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada a má-fé. Artigo 23C. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096 de 1995. Meu guerreiro e minha guerreira, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha para que esse vídeo possa alcançar as vidas que mais precisam. Continue firme e forte no seu sonho. Você não vai desistir do seu sonho. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você guerreiro, você guerreira, você vai continuar lutando, estudando, labutando, persistindo, insistindo e todos os dias plantando uma boa semente. E no tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com o Robson Concurso e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo. Querendo Deus, fosse honra e amém.